Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme e eu vou apresentar para vocês mais uma entrevista do projeto Guajupiá. E hoje a gente está aqui com o Padre Pedro. Padre, se o senhor pudesse apresentar para a gente, seria muito bom. Então, meu nome é Padre Pedro, é uma alegria acolher vocês aqui na nossa igreja, que fica no Parque Continental, perto de Osasco. E eu sou o pároco, né? O pároco é o responsável pastoral da paróquia, né? E eu trabalho aqui como pároco e também sou professor de filosofia no Centro Universitário Assunção Unify, que fica na Vila Mariana. E na PUC tem uma disciplina chamada Introdução ao Pensamento Teológico. Todos os cursos da PUC têm. Então eu também leciono essa disciplina. Perfeito. E há quanto tempo o senhor é católico? E às vezes sou jogador de futebol também aos sábados, tá? Mas essa parte aí pode cortar se quiser. Essa é a parte que não deu muito certo, tá? Essa parte do futebol. Bom, eu nasci em família cristã, né, de confissão católica. Então, desde a infância fui batizado. Apesar que vale assim considerar que eu passei assim um bom tempo assim sem participar da vida da igreja propriamente dito, né? Para falar a verdade, eu voltei a participar, acho que eu estava por volta de 17, 18 anos. Legal. E quando a gente fala sobre intolerância religiosa, o que é intolerância religiosa para você? Eu considero que a intolerância religiosa primeiro pode começar por um desconhecimento sobre a espiritualidade, sobre a religião do próximo e que se manifesta numa atitude que pode ser agressiva ou de ofensa, seja ela verbal, seja ela física ou até de desprezo, e que é algo mal e condenável. E por isso esse trabalho é uma forma de educar as pessoas à tolerância religiosa, né? Ou tem um filósofo que eu gosto muito, é o Eric Weil, o francês. Ele fala que na nossa época, depois de 2 guerras mundiais, as pessoas precisam ter uma virtude, né? A razoabilidade, né? Então, ser razoável também com a espiritualidade e a religião, ou com quem não tem a religião. E esse é um dos pontos do nosso projeto, né? Essa parte da educação, de levar para as pessoas a informação sobre todas as religiosidades e para que as pessoas não tenham medo daquilo que elas não conheçam, né? Sim. Eu até acho, né, que com relação ao surgimento das redes sociais, né, que é um potencial comunicativo enorme, talvez tenha trazido a reflexão sobre a comunicação tradicional, como a televisão, o rádio. E eu acho que tem muitas coisas boas nas redes sociais, mas é verdade que a gente sabe que também tem fake news, né? Então, talvez o canal comunicativo tradicional ou o trabalho jornalístico, né, traga uma comunicação com uma verificação, uma comunicação que tem uma qualidade maior do que simplesmente qualquer pessoa que produz essa comunicação, né? E o senhor acha que por falta de conhecimento, o senhor já possa ter cometido algum tipo de intolerância religiosa? Olha, eu acho o seguinte, né? A gente pode estar propenso, sim, a cometer o mal, né? Que a gente na religião chama de pecado, né? A gente diz que nenhuma pessoa está isenta do pecado, né? Nenhuma pessoa está isenta de fazer o mal. E como a intolerância religiosa é um mal, né? A gente pode estar propenso. Eu tomo cuidado, né? Participo do diálogo ecumênico, participo do diálogo interreligioso. Há 3 semanas atrás tive um diálogo com o Sheik na Mesquita, que fica na Avenida do Estado. Conheço pastores, rabinos. A gente procura ter cuidado de não fazer isso, né? Ainda mais nas redes sociais, que talvez seja mais fácil, que é só dar uns cliques lá, de repente saiu, a pessoa não pensou, não refletiu sobre, né? Eu procuro tomar cuidado de não cometer esse erro, né? Perfeito. A gente, no projeto, assim, a gente acabou observando que muitas vezes a gente acaba cometendo algumas intolerânciazinhas no dia a dia, sem querer, né? A gente mesmo começou a se policiar sobre alguns termos, algumas coisas, então acaba acontecendo sem querer, né? E agora sobre a religião, o que é religião para você? A gente pode dizer que a religião, religar, ela propõe assim a reconciliação com Deus. Mas eu acredito que antes do passo da religião,
toda pessoa busca um sentido para a sua vida. Essa questão sobre o sentido da vida, ela vem forte na mente humana, né? É por isso que eu gosto muito do meu cachorro aqui, mas ele não tem essa capacidade de pensar sobre a transitoriedade da vida. Ele não sabe que ele vai morrer, nem que eu vou morrer. É como se fosse um fluxo contínuo a existência da vida dele. E o ser humano tem a capacidade de pensar sobre a sua vida, pensar sobre si, pensar sobre a transitoriedade da vida e pensar se há um propósito de vida, né? E aí eu acho que a religião entra justamente como uma resposta. Não tem uma única religião, são várias religiões, então a gente pode dizer que são respostas à busca que cada pessoa tem sobre o sentido da sua vida. E agora falando sobre a religião católica, né? O que é a sua religião para você? Sim, a gente deve pensar que a gente vai colocar a origem da religião cristã no próprio Jesus. É verdade que nos 4 evangelhos a palavra eclésia, tradução literal assembleia, a gente pode traduzir como igreja, né? Só aparece 2 vezes, né? Nos 4 evangelhos, porque a pregação central de Jesus é sobre o reino de Deus, né? Então, só para ter uma contextualização rápida, o único reino que uma pessoa que morasse na Palestina conheceria era o reino de Tibério, o reino de César, né? Então Jesus anuncia que há um reino que é diferente do Tibério e que a gente sabe que ele ensinou com muita simplicidade e humildade, que é o reino baseado na fraternidade, nas obras de misericórdia, no domínio da língua, na caridade, na humildade, no serviço. Então a pregação central de Jesus gira em torno do reino de Deus. É possível viver de uma forma diferente, né? E a gente então entende que Jesus funda uma comunidade de discípulos, e aí os cristãos se entendem como discípulos e discípulas dele. Então, eu entendo que para mim a Igreja Católica me ajuda a corresponder à motivação, ao convite que o Senhor Jesus nos faz para sermos discípulos e discípulas dele. E sobre a cultura do Brasil, né? A gente tem uma diversidade muito grande religiosa no Brasil. Como o senhor enxerga essa diversidade no Brasil? O Brasil com certeza é um país de imigrantes, né? Talvez muitos de nós tenhamos aí na nossa ascendência pessoas que imigraram de estado ou de país, eu também tenho. Então essa pluralidade se faz presente no país. E quando a gente vê notícias em outros, temos mazelas nossas aqui, sem dúvida, é verdade, mas quando a gente vê situações mais complicadas em outros países, de bomba que às vezes explode numa igreja, bomba que explode numa mesquita, tantas situações de intolerância, o Brasil não é que não haja problemas, não é que não haja intolerância, por isso que o trabalho de vocês é bem-vindo, há sim, infelizmente, mas comparando com muitos lugares, a gente tem um colorido aqui, né? A gente tem uma riqueza de pluralidade. E aí, quando essa pluralidade é exercida com tolerância, então isso enriquece o país, né? Perfeito. E agora, pensando mais nas práticas da sua igreja, o que você acha que a sociedade poderia praticar de uma maneira geral, que já é prática da sua igreja e que isso poderia melhorar a vida das pessoas como um todo? Sim. Eu acredito que algo que é muito rico no Evangelho são as obras de misericórdia, né? Inclusive, um pensador que eu fiz um mestrado em filosofia nele, que é o Karl Popper, um filósofo do século XX, na obra dele que ele escreveu chamada Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, tantos regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o socialismo soviético. Então ele escreve essa obra, né? Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E nessa obra ele coloca uma passagem do Evangelho de Jesus que mais enche o coração dele de alegria, que é a parábola do bom samaritano. Isto a pessoa que vai ajudar o homem que sofreu violência, sofreu um assalto e caiu, é a pessoa que materialmente ajuda ele. É uma misericórdia que é atuada no material, ou seja, pega ele
leva ele para um lugar para ele ser cuidado, dá a refeição dele para ele se recuperar, né? Independente de quem seja essa pessoa, né? Então eu considero que as obras de misericórdia podem enriquecer muito a nós cristãos e até toda a sociedade brasileira, porque fazer o bem, ter uma obra de misericórdia, independe da religião da pessoa. A próxima pergunta, ela é sobre se existe algum ponto da sua religião que você não concorda, seja ele um ponto da religião em si ou algum ponto das pessoas que estão na religião. Eu acho que uma das coisas, o Papa Francisco, ele é um Papa reformador, ele vem apresentando diversos sínodos para nós, né, justamente que é para repensar algumas práticas pastorais nossas no sentido de melhorar. E um tema que é caro ao Papa Francisco, que ele procura ir mudando pouco a pouco, é a maior participação das mulheres na vida da igreja, né? E então eu acho que isso é um tema que o Papa traz, né? E que é um tema que deve sim ser debatido. Eu acho que a participação das mulheres na vida cristã, na vida eclesial, deve sim ser mais valorizada, né? E eu acho que é um tema que a gente vai crescer bastante ainda, até porque eu acho que isso não seja apenas algo cultural, né? Nós tivemos as revoluções modernas e que ajudaram as mulheres terem uma participação melhor na sociedade civil, a nível de trabalho, de mercado, de política, né? Então, além disso, vale lembrar que Jesus foi o primeiro rabino a ter mulher como discípula, né? Em aramaico nem existe a palavra discípula, né? Porque não tinha, só tinha os discípulos, né? Então, Jesus foi o primeiro rabino a ter mulheres como discípulas. Então, é algo que vai além do mundo liberal, né? Jesus acolheu as mulheres na sua dignidade e tratou as mulheres com a mesma dignidade com que tratava os homens, né? E por isso que ele tinha algumas mulheres que eram muito próximas dele, como Maria Salomé, Maria Madalena. Então, esse é um tema que eu acho que a gente deve melhorar bastante ainda. Se existe algum distanciamento das pessoas para a sua religião. A gente sabe que a gente vive num país cristão, né? Sim. Mas se existe algum distanciamento das pessoas, da sociedade em geral, com a Igreja Católica. Eu acho que isso é algo que a gente deve melhorar bastante, porque, ao que parece, que participam da missa dominical no Brasil são por volta de 7, 8% de católicos, né? Então, a maioria dos católicos podem vir na missa assim, mais de Natal, de Páscoa, alguma data especial. Então, algo que a gente deve assim, trabalhar no nosso exercício pastoral, sempre vendo a pastoral como um serviço, né? De melhorar o nosso serviço no sentido de ter um contato com as pessoas de uma maneira mais próxima e carinhosa, né? E a gente sabe que durante a pandemia a gente teve muitos problemas de ambientes fechados, de cultos, de missas e tudo mais. E como foi a reação das pessoas com a pandemia? Elas se aproximaram de suas religiões? Elas se distanciaram? Aqui a gente teve alguns meses fechados, né? Então quando a instância civil colocou o fechamento das paróquias, das igrejas, né? Ou de não ter a celebração, a gente seguiu essas regras, porque evidentemente não se tratava de uma limitação à liberdade religiosa, mas uma questão de saúde pública por causa da pandemia. Então a gente entendeu e procurou ter uma participação mais online, né? Eu até brincava que a gente tinha que se tornar, assim como ter o iPhone, o iParóquia, né? Agora, ainda as pessoas têm um certo receio com relação à pandemia, né? A pandemia não está completamente superada, é verdade, avanços importantes foram feitos por causa da imunização, mas ainda eu sinto que há receio de uma parte das pessoas de participarem assim, propriamente da vida eclesial depois da pandemia. Então eu acho que a gente tem uns passos ainda a dar com relação a isso. E é interessante porque muitos templos, muitas igrejas, né, eles se jogaram na internet, né? Esse iParóquia que o senhor comentou, ele é muito real, porque a gente conseguiu ver em vários âmbitos diferentes, né, na internet. E a questão das redes sociais, né, é um potencial comunicativo enorme, né? E a Igreja Católica tem muito a avançar nisso, né? E essa pandemia eu acho que possibilitou, foi uma necessidade a gente avançar
para esse outro continente, vamos dizer assim, que é o das redes sociais, né? E que entrou no dia a dia das pessoas, né? Então, é algo assim que veio para ficar. E o senhor já sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Olha, assim, já aconteceu um incidente na universidade com um professor, porque isso aqui chama clégima, né? Que é um sinal de identificação do presbítero, né? Do padre, né? Eu estava dando uma aula na universidade e aí um colega meu, um professor, viu eu de clégima, né? E perguntou no meio da aula, assim, você é padre, né? E fez uma cara de nojo, assim, né? Mas eu procurei ficar em silêncio porque a gente nunca pode entrar, eu digo assim, a gente não pode entrar na pilha das pessoas, vamos dizer assim, né? Então, se a pessoa está muito nervosa ou está muito irritada, né? A gente não pode entrar nessa também, porque aí vira um circo, vamos dizer assim, né? Aí a razoabilidade desaparece, né? Então, fiquei em silêncio, não falei nada. E aí depois essa professora me pediu desculpa, né? Mas foi essa situação só, né? Então, acho que talvez aconteça aí com diversos líderes religiosos, principalmente se eles usam um sinal que identifica a sua religião, cristã, muçulmana, a judaica, né? Então, essa identificação pode, num contexto assim de intolerância, se manifestar de alguma forma, né? Mas ela com certeza não é o melhor a ser feito, né? E o senhor acha que a sua religião, ela sofre muito intolerância religiosa no Brasil? Olha, eu acho que a religião cristã, ela é predominante no Brasil, nas suas diversas confissões, né? Agora pode acontecer, né? Eu acho que isso pode acontecer. A catedral já foi pichada, ou alguma situação assim desse tipo, né? Eu acho que em outros países, né, pode ter outros países que os cristãos sofrem bastante, né? Pelo alguns dados que eu conheço, afirmo que a religião cristã ainda hoje é a religião mais perseguida no mundo, né? E tem alguns países que isso acontece, né? Alguns países do continente africano, no Oriente Médio, algumas situações bem complicadas, né, de perseguição, né? E a gente se entristece por isso, lógico, né? Mas também fica o exemplo de a gente não repetir esse erro com outra religião, né? E pensando na evolução dos temas religiosos e tudo mais aqui no Brasil, como o senhor enxerga esse assunto daqui a uns 5 anos? Sobre a tolerância religiosa? Uhum. Bom, a gente sempre tem esperança, né, de melhorar, né? Que eu vejo que tem alguns ambientes de comunicação que podem trazer prejuízos à tolerância, né? E eu até estava vendo uma matéria sobre as redes sociais, né, que se esperavam que esse grande potencial comunicativo aumentasse, melhorasse a comunicação entre as pessoas, a tolerância, mas na verdade pode acontecer que as redes sociais, as pessoas se fechem em grupos, né? E aí o grupo pode se transformar num gueto de atacar outros, né? Mas a gente tem esperança que a tolerância religiosa melhore, né? Seja a nível de redes sociais, a nível político, né? A nível de representatividade com relação ao governo, ao poder legislativo, a gente gostaria que melhorasse, né? Então a gente tem essa esperança e tem que ser uma esperança ativa, né? Tem que ter muitos trabalhos que leve essa educação, que o caminho não é através de ofensas, né? E se você pudesse elencar um principal objetivo da sua religião, qual seria ele? Bom, o principal objetivo da religião cristã, eu considero que é a reconciliação com Deus, né? Que Deus é Pai, né? Como Jesus fala Abá em aramaico, né? A tradução literal seria papai, uma forma carinhosa de pai. Que Deus é misericordioso, então assim, alimentar a fé e que essa fé ela alimentada possa gerar virtudes e obras de misericórdia que possam
trazer essa reconciliação com Deus e também que a fraternidade possa crescer entre nós. Perfeito. E o que o senhor acha da possibilidade de uma sociedade onde as religiões vivem em paz, sabe? Todo mundo poderia praticar sua própria religião sem muitos dedos apontando, sabe? Sim. Bom, eu acho que um desses países que a gente pode ter mais esperança com relação a isso é o Brasil, né? Que, bom, eu sei que há muitos passos a se darem com relação a isso, né? Mas eu tenho esperança que o Brasil possa se tornar esse ambiente favorável à espiritualidade, à prática da religião, sem que a pessoa sofra algum prejuízo nos seus direitos civis, trabalhistas, com relação a isso, e nem um dedo, né, de ofensa, né? Então, tomara que o Brasil avance nesse sentido, né? E o senhor acha mais importante que uma pessoa siga uma religião ou que a pessoa siga uma crença em algum tipo em algum Deus, em alguma divindade? Bom, eu sei que a espiritualidade, ela pode crescer de diversas formas, né? E a religião seria uma resposta particular, porque há várias religiões, né? Agora, eu acho o seguinte, depende de várias circunstâncias, né? Se a gente pegar, Jesus chega a dizer para os líderes religiosos da época, né, que eram os fariseus, doutores da lei, que eles faziam o pagão se tornar 10 vezes pior, né? Bom, então aí é um contexto que, naquele contexto, Jesus via que a religião, na verdade, estava piorando as pessoas, né? Deus nos ajude que a gente não faça, né? Que os líderes religiosos não façam dessa forma, né? Então, acho que depende bastante do contexto, né? E tendo como principal que a maior virtude é a caridade, né? Então, de fato, uma vivência da religião, ela tem que ter caridade, né? E não pode ser uma caridade só com o meu gueto, né? Só com o meu grupo, né? A caridade é amplo, né? Então, a religião pode piorar a pessoa, o próprio Jesus disse que estava piorando naquele contexto, mas a gente quer que a religião ajude as pessoas a serem seres humanos melhores, né? No mais profundo eu. Né? E em um tribunal de justiça, onde um crime ocorreu, o senhor acha que a religião da pessoa ela deve ser levada em consideração? Eu acho que, assim, nós temos uma Constituição Civil, né? O Brasil tem a sua Constituição e, evidentemente, o juiz, ele pauta pela nossa Constituição, né? Então, a gente pode até pensar o seguinte, né? Em caso de um crime, né? A pessoa pensar, puxa, ele é um cristão, ou ele é um padre, ele é um pastor, né? Deveria dar o exemplo, né? A gente poderia pensar nisso, né? Mas o que seja pautado pela Constituição, onde todas as pessoas têm direitos e deveres diante da Constituição Civil, né? Então, não vejo assim que a Justiça Civil, o juiz deva pautar pela religião, né? Ele pauta pelas leis que foram criadas pela Justiça Civil e tomara que a gente possa dar o exemplo, né? Perfeito. E o senhor já participou de alguma outra religião? Não, eu sempre fui cristão de confissão católica. O que eu tive durante a minha adolescência foi uma não prática da religião cristã, isso eu tive, né? Agora, de outra religião, isso comigo não aconteceu. Né? E se em um mundo hipotético, onde não existe, o cristianismo não existe, o senhor saberia me dizer alguma outra religião que o senhor seguiria nesse mundo hipotético? Bom, eu vou dizer nesse mundo hipotético, né? Porque acabou que a gente fala que o cristianismo é um tronco cuja raiz é o judaísmo, né? A melhor forma da gente entender a pessoa de Jesus, né? Hoje a gente entende que na sua raiz, ou seja, Jesus foi um judeu, né? Então eu vou ficar com a raiz. Perfeito. E agora sobre os templos religiosos. Como o senhor acha que eles contribuem para a nossa sociedade? Eu sinto assim que, por exemplo, tem uma universidade que eu dou aula,
que a mensalidade é mais baixa, né? Então são pessoas que vêm de diversos lugares de São Paulo, mais periféricos, né? E essas pessoas veem que, por mais que não sejam cristãos, elas veem que a paróquia ou outra igreja vê com olhos positivos, porque naquele lugar religioso distribui cesta básica, distribui roupa. Então a pessoa vê que é um ganho, aquela igreja é um ganho para aquele lugar que tem carências e que as pessoas procuram agir com misericórdia. Então, eu acho que a paróquia ou outra igreja, ela deve sim se inserir naquela realidade que vive e participar das alegrias e dos sofrimentos, né? E com relação aos sofrimentos, realizar obras de misericórdia para aliviar o sofrimento das pessoas. E o senhor acha a educação religiosa importante? A educação religiosa, você diz na escola ou não? Aberto para as interpretações, mas vamos focar. Eu vou fazer em etapas diferentes nas escolas. Então, nas escolas públicas do Brasil. O senhor acha a educação religiosa? Tá. Isso é um tema que pouco tempo atrás gerou bastante polêmica, né? A educação religiosa nas escolas, né? É o cachorro, tá? Eu estava achando estranho. Eu ia tirar ele da cabeça esquecendo. A educação religiosa é um tema que pode ter uma polêmica, inclusive aqui a nível de Brasil, né? Mas eu acredito que a possibilidade do jovem ou da criança ter educação religiosa seria bom, desde que se respeitasse a escolha do jovem, ou no caso da criança, daquilo que o pai escolheu para a criança, né? Então, se a pessoa é cristã e ela deseja ter uma educação religiosa mais voltada para a religião cristã, muito bem. Se a pessoa é de outra religião, mas nunca que fosse algo imposto, né? Então a pessoa não tem religião, então ela vai ser imposta, né? Não. Ou então, se no caso da pessoa não tem religião, então que seria ofertado nem que sejam umas virtudes, sei lá, virtudes cívicas ou a questão da história das religiões, outra forma, né? Mas isso deveria poderia ser ofertado na escola com o consentimento dos pais ou do jovem. Né? E agora pensando num âmbito geral, sobre toda a sociedade, o senhor acha que a gente devia ter um impulso maior nas mídias e tudo mais para uma educação, não educação religiosa a fim de ensinar uma religião, mas de ensinar os pretextos delas para a gente poder se respeitar, né? Entendi. Eu acho que a espiritualidade está em voga, né? A religião está em voga, né? Se a gente pegar muitos pensadores de talvez décadas atrás, séculos atrás, tem muitos psicólogos, sociólogos, psiquiatras, filósofos, que a religião iria acabar. E não muito pelo contrário, né? A religião é presente, né? Então, eu vejo como favorável que diversos canais eles possam apresentar espiritualidades, religiões, seja canais a nível de rádio, de televisão, porque a pessoa tem a liberdade de optar, se não quer, a pessoa tem a oportunidade de mudar o canal, né? Perfeito. Essas foram as perguntas principais, mas eu tenho uma pergunta que foge um pouco do script, né? Eu cresci numa igreja católica e eu noto nos últimos tempos uma aproximação da igreja com as pessoas mais jovens. Né? Eu percebo que muitos amigos meus voltaram para a igreja e tudo mais, e eu acho isso muito legal. Eu queria te perguntar se existe mesmo esse movimento da igreja ou se é algo que está acontecendo, sabe? Não, existe sim essa grande preocupação, diria que é uma preocupação pastoral com a juventude, né? Porque já há uns bons anos nós sentimos que houve uma descontinuidade na transmissão da fé. Então, várias propostas pastorais já foram apresentadas para que os jovens tenham espaço na igreja. Então, a gente pode pensar a Jornada Mundial da Juventude, pode pensar de missa para os jovens, músicas que os jovens gostam de tocar, de cantar. Então, sim, tem essa preocupação pastoral da igreja ir ao encontro da juventude. E até as próprias redes sociais, né? A gente sabe que tem todas as idades, mas é uma linguagem que o jovem gosta de atuar, né? O Instagram, o jovem gosta de estar lá. Então tem essa preocupação da gente estar inserido onde os jovens estão, né? Justamente uma coisa que é muito positiva, né? É muito fácil conversar com o jovem, né? Pode observar, você pode ir numa praça, qualquer lugar, o jovem se relaciona fácil, né? Dá para conversar numa boa, né?
Então, há sim essa preocupação pastoral de estar presente onde os jovens estão e ter um diálogo fraterno e amigo com eles, né? Perfeito. E essas foram as nossas perguntas. E eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem que o senhor quer passar para o pessoal, alguma coisa do tipo. Então, eu quero aproveitar o espaço, ainda mais indo de encontro com o trabalho que vocês se proporam a fazer, de ver que a tolerância religiosa é um bem para a nossa sociedade. Então, a gente ter esse coração aberto justamente para que no diálogo, no respeito, a gente possa colocar as nossas opiniões, inclusive para discordar, é verdade, né? Com aquela religião, isso é muito válido dentro de um espaço democrático, mas que isso sempre se faça com respeito e com afeto para a pessoa. Perfeito. E existe alguma rede social que o senhor quer divulgar também? Assim, a paróquia tem, mas é que eu não sei de cabeça. Eu também tenho, tá? Mas eu também não, sinceramente, eu não sei de cabeça, mas eu vejo assim que é muito bom a gente poder ter acesso aí, seja um Facebook de uma paróquia, de um Instagram de uma paróquia, do seu bairro ou de outra religião que você participa, entra lá e veja se tem coisas que você gosta, porque eu tenho certeza que vão ser apresentadas muitas coisas boas ali. A gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. Tá. Se você está no Spotify, o link provavelmente está no nosso Instagram também, ou no nosso post do YouTube. E é isso, pessoal. Eu queria te agradecer muito, padre. Imagina. Foi ótimo. E, bom, boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais.